Então, voltando aqui à próxima aula, aula 3, né, de fato típico. Nós estamos aqui em culpa, né? Vimos alguns elementos do fato típico, né, em relação à conduta. E vamos aqui, em relação à culpa, nós já vimos o dolo. E vamos pegar a culpa aqui, né, que é o elemento subjetivo. O conceito legal está no artigo 18, inciso 2, que diz, né, culposo, quando o agente, sem querer, né, sem assumir o risco, né? Então tá aqui, ó, quando o agente, ele, sem querer, sem assumir o risco, ele deu causa ao resultado, por quê? Por imprudência, por negligência e por imperícia. Então, a título de culpa, né, quando ele dá causa ao resultado, né, por imprudência, por negligência e por imperícia. Porque se tivesse querido, seria dolo eventual direto. E se assumido o risco, teríamos um dolo eventual. Então, sem querer e sem assumir o risco. Ele não quis e também não quis assumir o risco. Logo, ele deu causa ao resultado, por quê? Por imprudência, por negligência e por imperícia. Então, culposo, quando o agente ele não quis, também não quis assumir o risco, ele deu causa ao resultado por imprudência, por negligência e por imperícia. Porque se tivesse querido, né, aqui na primeira parte, sem querer, se ele tivesse querido, seria o dolo eventual direto. E se assumisse o risco, seria o dolo eventual. O simples fato da pessoa ser negligente, ela não responde a título de culpa. Precisa dar causa ao resultado. Então, o simples fato da pessoa ser negligente não responde a título de culpa. Ele precisa dar uma causa ao resultado. Precisa dar uma causa ao resultado. A pessoa, né, esquece o filho pequeno dentro do carro. Por negligência, a criança fica desfalecida. Porém, não há óbito. Houve negligência, mas não deu causa ao resultado. Resultado, morte. Logo, não houve o crime culposo. Então, para haver crime culposo, a imprudência, a negligência e a imperícia precisa dar causa ao resultado. Então, tá aqui, né? Para haver crime culposo, para haver o crime culposo, a imprudência, a negligência e a imperícia, elas precisam dar causa ao resultado. Elas precisam dar uma causa ao resultado. Não basta agir com imperícia, com negligência ou imprudência. Esta precisa dar uma causa ao resultado. Por isso, todo crime culposo, ele é material. Todo crime culposo, ele é material. Porque não existe esse tipo de crime sem um resultado. Tá aqui, né? Não existe esse tipo de crime sem um resultado. Logo, todo crime culposo, ele é material, porque não existe esse tipo de crime sem um resultado. A pessoa esquece o filho dentro do carro trancado. Quando lembrou, voltou correndo, mas já era tarde, a criança já estava morta. Então, aquela imprudência, aquela negligência, deu causa ao resultado. A pessoa quis matar? Não quis. A pessoa teve a postura de causar a morte do filho? Também não. Logo, não houve o quê? Nem dolo direto e nem dolo eventual. Ao esquecer a criança trancada dentro do carro, foi por negligência, e esta causou o resultado, a morte. E a pessoa vai responder por homicídio culposo. Beleza? Para haver crime culposo, precisa haver todos os elementos cumulativos e obrigatórios, pois caso falta um elemento, não haverá crime culposo. Então precisa haver todos os elementos para haver o crime culposo. A conduta humana involuntária é o pressuposto de qualquer crime. Então, os elementos objetivos que a conduta humana involuntária é um pressuposto de qualquer crime, seja ele doloso ou culposo. No crime culposo, a conduta humana involuntária causa o quê? Um resultado lesivo e involuntário. Este é um resultado não querido e nem assumido pelo agente. Então, aqui é um resultado não querido e nem assumido pelo agente. Porque o resultado querido é dolo direto e assumido é um dolo eventual. Está aqui, ó. O resultado querido é o dolo direto. E o resultado assumido é o dolo eventual. Ele quis dolo direto. Ele assumiu o risco.
dolo eventual. Logo, no crime culposo, toda conduta humana involuntária causa um resultado lesivo e involuntário. Este é um resultado não querido. Logo, no crime culposo, é um resultado que? Não querido. É um resultado não querido. No crime culposo, o sujeito não quer o resultado. Então tá aqui, ó. No crime culposo, o sujeito ele não quer o resultado. Porque se ele quis o resultado, é dolo direto. E se ele assumiu o resultado, ele não quis o resultado, mas ele assumiu o resultado, dolo eventual. Ele não quer o resultado, crime culposo. Ele quis o resultado, dolo direto. Ele não quis o resultado, mas assumiu o risco, dolo eventual. Então, o sujeito não quer o resultado e nem assumiu o risco. E nem deu causa. Ele causa porque ele violou o dever objetivo de cuidado, sendo negligente, imprudente e imperido. Ele não assume nenhum risco e ele também não quer o resultado no crime culposo. Não assume o risco e também não quer o resultado. Se esta violação causa um resultado lesivo, pode responder um crime culposo. Se esta violação causa um resultado lesivo, pode responder por um crime culposo. Em relação ao nexo de causalidade, o agente ele foi imprudente, porém esta não causou resultado lesivo. Logo, não houve um nexo de causalidade. Então, ó, em relação ao nexo de causalidade, o agente foi imprudente, porém esta não causou um resultado lesivo. Logo, não houve nexo de causalidade. Agora, se causou um resultado, teremos o nexo de causalidade e responderá por este resultado. Então, em relação ao nexo de causalidade, o agente ele foi imprudente. Porém, esta imprudência não causou nenhum resultado lesivo. Se não causou nenhum resultado lesivo, não houve nexo de causalidade. E não houve o quê? Não houve esse tipo de crime. Agora, se causou o resultado, esse nexo de causalidade da imprudência, houve o que? Um resultado? Teremos o nexo de causalidade e responderá por esse resultado. Na tipicidade, disse o crime. Crime doloso. Doloso, quando o agente ele o quê? Quis o resultado. Ou assumiu o risco de produzir o resultado. E o crime culposo, quando o agente não deu causa ao resultado, quando o agente não quis o resultado, não assumiu o risco, mas ele deu causa ao resultado por quê? Por imprudência, por negligente, por imperícia. Então, no doloso, quando ele quis o resultado, ele assumiu o risco. Quando ele quer o resultado, nós temos um dolo direto. Quando ele assume o risco, temos o dolo indireto, que é o dolo eventual. E o agente deu causa ao resultado, crime culposo. Ele não quer o resultado, ele não assumiu o risco, mas ele deu causa ao resultado. Por quê? Por imprudência, por negligência e por imperícia. Parágrafo único. Salvos os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Salvos os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Então, salvos os casos expressos em lei. Previsibilidade. Direito penal não se interessa por fatos imprevisíveis, aqueles fatos que fogem da percepção. Então, vamos ver a previsibilidade, né, gente? Previsibilidade. Direito penal não se interessa por fatos imprevisíveis, ou seja, fatos que fogem da percepção. Direito penal não se interessa por fatos imprevisíveis, fatos que fogem da percepção. A pessoa pode ter dado causa ao resultado. Aqui, ó, deu causa ao resultado. Esse resultado aconteceu de uma forma que ninguém poderia prever ou imaginar de acontecer. Significa que não houve previsibilidade. Vamos marcar aqui com outra. Significa dizer que
não houve previsibilidade. Então, ó, a pessoa pode ter dado causa ao resultado, mas este aconteceu de uma forma que ninguém poderia prever ou imaginar de acontecer. Logo significa dizer o quê? Que não houve previsibilidade, né? O direito penal não se interessa por fatos imprevisíveis. Aqui, ó. O direito penal não se interessa por fatos imprevisíveis. O fato foi imprevisível? O direito penal não interessa para ele. Fogem da percepção do direito penal. Então, se não houve previsibilidade, aqui, não houve previsibilidade, por mais que tenha dado causa por este resultado imprevisível, o agente não responderá pelo crime a título de culpa. Então, para responder a título de culpa, precisa haver previsibilidade. Então, o direito penal não se interessa por fatos imprevisíveis. Então, o fato precisa ser previsível. Se não houve previsibilidade, por mais que tenha dado causa por este resultado imprevisível, ele não responderá pelo crime a título de culpa. Observação. Perceba que involuntário no crime culposo é o resultado. Então, perceba que involuntário no crime culposo é o resultado. Não a conduta. Perceba que o involuntário no crime culposo é o resultado e não a conduta. No crime culposo, o agente busca o fim lícito, mas de forma indevida. No crime culposo, o agente busca o fim lícito, mas de uma forma indevida, né? No crime culposo, o agente ele não tem a intenção, não quer machucar ninguém, não tem a intenção e nem assume o risco. Então perceba que o involuntário no crime culposo é no resultado, né? Então percebe que o involuntário não é na conduta, e sim no resultado. No crime culposo, o agente ele busca um fim lícito. Ele vai dirigindo para casa em alta velocidade. Para quê? Para poder ver o jogo, assistir o jogo. Ele sai do trabalho e pega o carro e sai correndo em alta velocidade. Ele busca um fim lícito, assistir o jogo no horário correto, mas de forma indevida. A forma que ele deveria fazer é sair um pouco mais cedo. Então você percebe, né, que o resultado é involuntário, né? Então o agente busca um fim lícito, mas de forma indevida, né? No crime culposo, o agente ele não tem a intenção, ele não quer machucar ninguém, só quer chegar mais cedo em casa para poder ver o jogo, mas não tem a intenção e nem assume o risco. Elementos do crime culposo. Os elementos do crime culposo são elementos o quê? Cumulativos e obrigatórios. Conduta humana involuntária. Precisa ter conduta humana involuntária. Resultado lesivo involuntário. Está aqui o resultado lesivo involuntário. Violação de um dever objetivo de cuidado. Então ele violou um dever objetivo de cuidado, que é o quê? Andar com negligência, andar com imprudência e andar com imperícia. Pegando o carro, saindo em alta velocidade para poder assistir o jogo, ele violou um dever objetivo de cuidado. O nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Perceba que se ele saiu em alta velocidade, causou um acidente, aquele resultado, né, tem a ver com a conduta dele. Então tem um nexo de causalidade. E a tipicidade, onde está formalmente prevista em lei, né? E a previsibilidade que nós vimos, né? No direito penal não há nada imprevisível, precisa ter previsibilidade, né? Tá aqui, né? O direito penal não se interessa por fatos imprevisíveis, aqueles fatos que fogem da percepção. A pessoa pode ter dado causa ao resultado, mas este aconteceu de uma forma que ninguém poderia prever ou imaginar de acontecer. Significa que não houve previsibilidade. Se não houve previsibilidade, ele não deu causa ao resultado imprevisível. Logo, não responde a título de culpa. Então, esses são os elementos do crime culposo, né? Cumulativos e obrigatórios. Conduta humana voluntária, resultado lesivo involuntário, violação de um dever com objetivo de cuidado, que é a negligência, imprudência e imperícia, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, a tipicidade e a previsibilidade. Negligência, imprudência e imperícia
são espécies de inobservância do dever objetivo de cuidado. Está aqui, né? Negligência, imprudência e imperícia são espécies de inobservância do dever objetivo de cuidado. Então, a negligência é um comportamento negativo, quando o sujeito deixa de fazer o que deveria, uma omissão. A negligência é um comportamento negativo, quando o sujeito deixa de fazer o que deveria, uma omissão. Tá aqui, ó. Quando o sujeito deixa de fazer o que deveria, uma omissão. Em prova, vemos os vocábulos desídia, desleixos, desatenção, displicência. Então, ele agiu com desatenção, ele agiu com negligência. É um comportamento negativo, né? Quando o sujeito deixa de fazer o que deveria por uma omissão, ele não fez. Então, ele foi desleixado, desatento, né? Displicente, por desídia, ocasionou a negligência. A pessoa compra o carro, já tem 60 mil km rodados, nunca fez a revisão no freio, está sendo o quê? Está sendo negligente, né? Está sendo desleixado, né? Negligente, né? Por quê? Precisa fazer porque o carro precisa desses reparos para andar de forma aí, cuidadosa, né? Nas vias, não ocasionando acidente nem para si nem para terceiros. Deveria ter feito antes e não fez. Ao dar ré no carro de forma rápida, bate em alguém. Foi negligente, foi displicente, né? Desatenção, foi negligente. A imprudência. A imprudência é um comportamento positivo, enquanto a negligência é um comportamento negativo. A imprudência é um comportamento o quê? É um comportamento positivo. Então você percebe aqui, ó, P, negligência, né? A negligência, vamos marcar aqui, ó, N, comportamento o quê? Negativo. Então você percebe que a negligência começa com ne, de negativo, ó. Neg, negativo. Negligência é um comportamento negativo. Enquanto que a imprudência, impro, de P, comportamento positivo. Quando o sujeito faz o que não deveria, uma ação. Então o sujeito faz o que não deveria, uma ação. E na negligência ele não faz, uma omissão. O sujeito deixa de fazer o que deveria. Ele deixa de fazer o que deveria, uma omissão. Ele deveria fazer aquilo e não fez, uma omissão. A imprudência, o sujeito faz o que não deveria, uma ação. Em prova, vemos os vocábulos, né? Precipitação, afoito, né? Então ele foi o que? Precipitado, né? O sujeito faz o que não deveria fazer. Ele agiu com imprudência. Comportamento positivo. Quando o sujeito ultrapassa o sinal vermelho, ele age com imprudência, porque fez algo que não deveria. Agiu com imprudência, agiu com precipitação ali, né? Passou o sinal. E a imperícia? É a ausência de qualificação técnica necessária. A imperícia é a ausência de qualificação técnica, ausência de uma qualificação técnica necessária. Ali o cara, né, ele tem uma especialidade, e ele é na parte de elétrica, vai mexer no motor. Só que ele é a parte de elétrica, ele não é mecânico, mexe no motor, ele não tem o que? Aquela qualificação técnica para mexer no motor. E ocasiona todo um transtorno. Então, a habilidade para o exercício de arte ou profissão, ofício ou atividade, a ausência de qualificação técnica necessária. Pessoa cirurgião plástico faz uma cirurgia no coração, mas o paciente agiu com imperícia, porque ele não tem aquela habilidade, aquela qualificação técnica naquela especialidade ali. Tipicidade do crime vai ficar na próxima aula. Para você que gostou, deixe seu like, sai daí não, toma uma água, já volto já.